Bom dia a todos. A gente só está esperando um minutinho para começar, o pessoal ainda está conectando. A gente já inicia em breve. Olá, bom dia a todos e a todas. Meu nome é Gabriela Almeida. Eu trabalho na Rede Brasil do Pacto Global, sou responsável pela área de Direitos Humanos. Antes da gente começar o webinar de hoje, algumas instruções que vocês podem ver aí na tela. Seria muito interessante se vocês pudessem, ao lado no nome de vocês, quando vocês acessaram a plataforma do Zoom, vocês também pudessem incluir as organizações que trabalham. E é bem simples, então basta mesmo clicar no nome e do lado tem a opção de renomear, ou rename se tiver em inglês, e daí vocês atualizam também incluindo o nome da organização. Assim fica mais fácil a gente saber também quem está presente para os outros participantes também, caso tenha alguma dúvida, fica fácil entrar em contato com todos. As perguntas são sempre bem-vindas, e para isso vocês podem ir utilizando o chat, a gente vai ficar vendo as perguntas e respondê-las e respondendo de acordo com o webinar, mas o áudio sempre no mudo, então, por favor, para não atrapalhar os palestrantes, vocês deixam o áudio no mudo. Bom, sem mais delongas, rapidamente apresentando o Pacto. Então, o Pacto Global é uma organização, é uma iniciativa das Nações Unidas com o objetivo de integrar as empresas no avanço da agenda da ONU, agora olhando bastante para os objetivos do desenvolvimento sustentável. A gente trabalha bastante em parceria com as agências das Nações Unidas, então, a Agência da ONU para os Refugiados, o Acnur, é uma agência que a gente vem trabalhando já há alguns anos, em parceiro de longa data, no tema de refugiados, e quando o tema também é a integração no mercado de trabalho, a gente tem alguns projetos em comum. E hoje é o primeiro webinar de uma série de rodadas que nós estamos planejando também, junto com a Tent Foundation, para dar visibilidade para as empresas aqui no Brasil e como está sendo o trabalho dessas empresas na integração dos refugiados aqui. Então, espero que vocês aproveitem bastante o webinar, vocês vão escutar bastante o depoimento da WeWork, também uma grande parceira nossa, e seguimos à disposição. Eu vou deixar os meus contatos no chat também. Vanessa? Obrigada, Gabi. Bom dia a todos. Eu sou a Vanessa Tarantini do Acnur, Agência da ONU para Refugiados. Como a Gabi falou, esse é o primeiro webinar de uma série que a gente está promovendo junto com a Tent. A Noni, que é da Tent, vai ser moderadora hoje. Ela vai apresentar mais sobre a organização, para vocês conhecerem. Em seguida a gente vai ter a WeWork com a Camila. E depois o Paulo Sérgio, do Acnur, vai apresentar para vocês os dados do Global Trends, que foi lançado bem recentemente, com os principais dados de deslocamento forçado do mundo. Então, eu passo a palavra agora para a Noni, da Tente, e ela vai seguir aí com o webinar.
Obrigada. Muito obrigada a todos pela vossa presença hoje. O meu nome é Noni Rossini e sou a diretora de comunicações da Tent Partnership for Refugees. Estamos muito orgulhosos de organizar esta série de webinars com a Acnur Brasil e o Pacto Global. Como alguns de vocês devem saber, este último sábado foi o Dia Mundial dos Refugiados. Portanto, este é um momento muito oportuno para iniciar esta série e promover a conscientização sobre os problemas que afetam os refugiados aqui no Brasil. Para aqueles de vocês que não estão familiarizados com a Tent Partnership for Refugees, nós somos uma rede de mais de 100 grandes empresas de todo o mundo, incluindo a WeWork, que estará aqui connosco hoje, a Sodexo, que participou no seminário com a Acnur e Pacto Global do mês passado, Starbucks, Microsoft, Telefónica e muitas outras. Estas são empresas que estão comprometidas com a integração económica de refugiados em todo o mundo e a TANT fornece assessoria gratuita a estas empresas para ajudá-las a apoiar refugiados. E ficaríamos muito felizes em aconselhar as empresas que estão aqui connosco hoje sobre como podem fazer o mesmo. Como a Gabi e a Vanessa disseram, esta série de seminários online se concentrará especificamente no que a comunidade empresarial pode fazer para ajudar a integrar refugiados no Brasil, compartilhando as melhores práticas e experiências para inspirar mais empresas a agir realmente. E nos próximos meses, outras empresas no Brasil participaram nesta série para falar connosco sobre o que fizeram para apoiar refugiados. E fiquem ligados para saber mais. Para o nosso webinar de hoje, conto com a presença de Camila Weber, gerente de assuntos institucionais e de comunicação da WeWork no Brasil. Com ela vamos discutir os esforços da WeWork para apoiar os refugiados, inclusive por meio da contratação em sua cadeia de fornecimento e da realização de eventos de empregabilidade para ajudar outras empresas a contratar refugiados. E depois da nossa conversa com a Camila, Paulo Sérgio de Almeida, oficial de meios de vida do Acnur, apresentará os principais dados do relatório Global Trends. Então, vamos já começar, Camila. Primeiro, muito obrigada por estar aqui connosco hoje. Você poderia começar por explicar porque a WeWork decidiu se envolver no apoio a refugiados em âmbito global, especialmente aqui no Brasil? E você está em mudo, por isso podes. A gente vai tirar o seu mudo, Camila, só um minutinho. Obrigada. Pronto. Ah, que desespero. Achei que eu não ia conseguir falar. Tudo bom, gente? Olha, muito prazer falar com vocês aqui hoje, compartilhar um pouco da experiência da WeWork no apoio a essa causa tão importante. Queria agradecer a TENT e as agências da ONU, Pacto, a Acnur, que são parceiros de longa data aí nesse esforço pelo convite. Bom, falando um pouco sobre a origem desse esforço, né, como a WeWork começou esse apoio a refugiados. A WeWork, acho que vale brevemente aqui explicar, é uma rede de espaços de trabalho, é a maior rede de espaços de trabalho como serviço do mundo. Então, nós temos aí presença em mais de 140 países. Aqui no Brasil estamos atuando já desde 2017, desde julho de 2017. Com mais de 30 prédios aqui, uma comunidade de mais de 20 mil pessoas que trabalham dos prédios. E a WeWork, como empresa, surgiu nos Estados Unidos em 2010, é uma empresa americana, que sempre teve no seu DNA, assim, desde a fundação, a diversidade como uma parte muito importante, um valor muito importante assim, dos nossos esforços como empresa. E sendo uma empresa que congrega muitas outras empresas, a WeWork sempre buscou usar dessa rede para engajar outras organizações também, né, nessas causas, né, para fazer com que
outras empresas também pudessem ter acesso tanto à informação e visibilidade em relação ao que nós mesmos empenhávamos de esforços nessa área. Então, a iniciativa de apoio a refugiados, especificamente, começou lá em 2017, então, no mesmo ano que a WeWork abriu a sua primeira operação aqui no Brasil, com alguns esforços mais pontuais de algumas operações nossas nos Estados Unidos. Então, a gente começou a contratar refugiados nos Estados Unidos nessa época, mas de maneira muito não estruturada, né? Algumas contratações pontuais, o que acabou motivando uma iniciativa mais ampla na empresa, e fazendo com que a empresa lançasse, então, oficialmente a sua WeWork Refugee Initiative, que é a nossa ação de apoio à causa do refúgio nos Estados Unidos. Logo depois, assim, logo de 2017 para 2018, essa iniciativa foi levada para outros países também. A WeWork é uma empresa global, então, primeiro na Europa, que era uma região que tinha um fluxo de refugiados muito forte naquela época já. E depois, em 2018, nós aqui como equipe de Public Affairs, comunicação na América Latina, que é a área que lidera hoje essa iniciativa na WeWork, resolvemos também trazer essa iniciativa para cá, porque justamente, assim, num contexto mais amplo, foi o ano em que houve um fluxo de venezuelanos, principalmente, muito forte. Acho que foi o maior número de solicitações de reconhecimento de refúgio recente aqui na América Latina. Mais de 80 mil solicitações, é um número que eu me lembro que nos marcou bastante naquele ano, em 2018. E nós resolvemos também aproveitar essa iniciativa global e empreender esforços aqui localmente, principalmente no Brasil e na Colômbia, que eram os países que registravam o maior número de solicitações de refúgio. Na época, a gente já tinha uma operação bastante relevante, tanto no Brasil quanto na Colômbia, então a gente resolveu, nesse mesmo espírito de engajamento da comunidade nossa, assim, das empresas que faziam parte já da nossa rede, começar esse trabalho enfim, primeiro de eventos. Eu vou falar um pouco mais para frente, assim, das iniciativas específicas, mas foi daí que surgiu essa motivação de também usar aqui o nosso poder de mobilização local para apoiar a causa no nível local. Obrigada, Camila. Então, poderia-nos dar uma visão geral das várias atividades que a WeWork empreendeu para apoiar a integração económica, especialmente dos refugiados no Brasil? Claro. Bom, olhando aqui um pouco para esse início, né, em 2018, até ontem, quando eu pesquisava um pouco e juntava informações, materiais sobre como começou, foi muito legal de relembrar, assim, esse início. A gente fez nossa primeira iniciativa foi um evento que a gente fez justamente em parceria com a Acnur, já lá atrás, com o PAR, que estou vendo que o João está aqui na call também, foi um parceiro já desde o início também muito importante, para trazer o tema para a discussão. Na verdade, nessa primeira iniciativa, que foi em junho de 2018, a gente fez um evento alusivo ao Dia do Refugiado, e a gente queria fazer alguma coisa, a gente queria começar a trazer o tema para a discussão, mas a gente ainda não tinha ações estruturadas naquela época. O que a gente fez foi tentar identificar quem eram quem é que já estava fazendo um trabalho mais avançado nesse sentido e trazer essas pessoas para a gente mesmo aprender, né, e ver quais eram os caminhos que faziam mais sentido, mas principalmente para começar a trazer o tema para a discussão. Então, nesse primeiro evento que a gente fez, e eventos, então, respondendo a sua pergunta, Noni, é um dos pilares que a gente vem trabalhando desde então. A gente busca promover eventos de maneira periódica para trazer o tema para debate, para trazer pessoas que tenham propriedade para falar, para, enfim, trazer suas experiências e serem ouvidas, e aí a gente busca engajar toda essa rede. Esse primeiro evento que a gente fez foi um evento em que a gente trouxe um representante do Acnur, era justamente a semana do refugiado, então a gente tinha os dados mais recentes também sendo divulgados naquela semana. A gente trouxe
também a Lilian Howard, que é a líder de diversidade da Sodexo, que também é uma grande parceira e foi uma grande inspiração para a gente, assim, do ponto de vista de construção desse programa corporativo. E a gente teve também, e isso foi uma lembrança muito, muito legal, assim, o Alphonse, que é um refugiado que já mora aqui no Brasil há alguns anos, que é um refugiado da República Democrática do Congo, trouxe uma palestra motivacional, assim, contou um pouco da história dele para todo mundo que estava lá. O nosso objetivo era fazer com que as pessoas conhecessem a história de alguém que estava já no Brasil há algum tempo e tinha passado pelas dificuldades que muitas vezes os refugiados passam quando chegam aqui. Foi uma palestra sensacional, ele é um grande speaker e hoje, com muito orgulho, eu digo que ele é funcionário da WeWork, ele acabou sendo contratado algum tempo depois. Hoje trabalha num dos nossos prédios, né, no time de comunidade, é uma pessoa incrível, mas foi muito legal lembrar assim, que ele foi um dos palestrantes do nosso primeiro evento de sensibilização que a gente fez aqui no Brasil. E aí, dali para frente, a gente buscou, como eu falei, promover esses eventos de maneira periódica. Então, por ocasião do Dia Mundial do Refugiado, a gente sempre busca promover algum evento de discussão, trazer novos speakers, trazer esse tema à tona, mas também nesse meio tempo a gente sediou alguns eventos até em parceria com a Acnur, com o Pacto, a própria plataforma de empresas com refugiados foi lançada num evento na WeWork, e dessa forma a gente busca trazer visibilidade para o tema, né? Eu acho que esse é um dos pilares bastante importantes assim que a gente enxerga, porque esse tema às vezes ele é um tema que as pessoas não têm muita informação sobre, né? Então, como eu faço para me envolver, como funciona o processo, por exemplo, de contratação, que é o pilar da empregabilidade, é um pilar que a gente busca falar bastante. Então, fazer com que a gente consiga promover eventos que a gente consiga convidar as empresas que são membros da WeWork, parceiros da WeWork, outras pessoas com quem a gente tenha algum tipo de parceria, faz com que mais gente aprenda sobre o tema e possa se interessar, num segundo momento, em saber mais e eventualmente engajar a organização da qual faz parte. Então, eventos acho que é um pilar super importante nesse sentido. Internamente a gente também busca falar bastante sobre o tema. É muito interessante de ver assim que a gente até já teve feedback do nosso time de RH, de contratação, que muitas pessoas que fazem entrevistas às vezes para posições da WeWork, quando a gente pergunta o que você sabe sobre o WeWork, o que você já ouviu falar, sei que vocês apoiam refugiados e tal. Então, às vezes o simples fato de trazer visibilidade para o tema, assim, fazer com que as pessoas vejam assim algumas referências de empresa que trabalham o tema e compartilham essas práticas, e nesse sentido eu até destaco a iniciativa do Pacto de ter essa plataforma com os cases, né, de empresas com refugiados, em que vocês dão destaque, mostram diferentes formas de apoio, né, não necessariamente só empregabilidade direta, mas várias outras formas. Eu acho que contribuem muito para que mais empresas se interessem em aprender mais. Outro ponto assim que eu queria destacar, a gente também tem trabalhado desde lá do início com a Migraflix, que é um parceiro também que faz um trabalho incrível de empoderamento de refugiados, de capacitação e dar ferramentas para que eles consigam ser economicamente sustentáveis, né, os seus negócios, e eles dão um suporte muito importante nesse sentido. Então, por meio deles também a gente busca a contratação de serviços oferecidos por refugiados. Então, a WeWork é uma empresa que faz muitos eventos, né, dentro dos nossos prédios, tanto organizados pela própria WeWork, quanto organizados pelas empresas membros, empresas que fazem parte, trabalham nos nossos espaços. Então, serviços de catering, por exemplo, toda vez que a gente tem oportunidade de privilegiar os serviços oferecidos por refugiados, a gente tenta, de alguma forma, apoiar nesse sentido. Então, essa é uma outra forma. E, por último, eu acho que o nosso esforço mais recente aqui, então, e que a gente tem tido resultados muito legais, são, como você mencionou, os eventos de empregabilidade, né, os workshops de empregabilidade, que a gente posso entrar no detalhe um pouco mais para frente, mas são eventos que a gente tem realizado
dentro de uma iniciativa promovida pelas 3 agências da ONU, no Mulheres, o Pacto Global e a Agência da ONU para Refugiados, a Acnur, que é o programa Empoderando Refugiadas, né, que empodera mulheres refugiadas, como o próprio nome diz, e a gente tem suportado nesse pilar da empregabilidade, né, então tentando conectar empresas e, de novo, usando essa rede que a WeWork tem de empresas, de contatos, para fazer um match entre refugiadas que estão buscando oportunidades e empresas que eventualmente tenham interesse em contribuir de maneira mais direta, contratando e disponibilizando vagas de recrutamento e seleção para essas mulheres. Então, esse é um esforço que a gente tem empenhado aí ao longo desses últimos 2 anos também, em parceria, e que tem tido resultados muito legais. Queria falar um bocadinho mais de como a WeWork incentivou os seus fornecedores, como as suas empresas de limpeza e de catering, a recrutar refugiados. Camila, podes-nos contar um pouco mais sobre esse processo e como vocês trabalharam com os seus fornecedores para garantir que isso fosse um sucesso? Claro. Bom, até complementando a minha resposta anterior, eu acho que essa também é uma forma de apoio à causa, né? Que não necessariamente é uma contratação direta de refugiados, mas quando você vai contratar fornecedor e você vai olhar para a sua rede de fornecedores, tentar entender, né, se essas empresas também têm práticas concretas de diversidade e buscam também ampliar os seus processos de contratação para olhar para esse público. A gente, assim como no caso de empresas membro, que a gente chama, né, as empresas que trabalham de dentro dos nossos espaços, a gente também busca engajar toda essa rede de fornecedores, de parceiros, para participar tanto desses eventos quanto dos workshops de empregabilidade, que são esses que eu acabei de mencionar, no sentido de, às vezes falta essa conexão, né? Às vezes falta essas empresas terem oportunidade de ter acesso a essas pessoas ou algum programa de uma maneira um pouco mais estruturada para aprenderem mais e, em última instância, poderem ter acesso a esses candidatos. No nosso caso, assim, eu acho que a gente tem o privilégio de contar com fornecedores que, mesmo antes do lançamento da nossa iniciativa, ou mesmo, embora eles participem dos programas que a gente proporciona, mesmo antes disso, eles já tinham práticas e políticas de diversidade bastante avançadas. Então, eu até cito aqui um exemplo da Oikos, que é uma empresa brasileira que é fornecedora da WeWork em gestão de facilities, né? Eles têm alguns prédios sob gestão deles, e eles são uma empresa que tem uma política de diversidade bastante avançada, não só em relação a refugiados, quanto a outros grupos minoritários também, pessoas com deficiência e outros. E hoje a gente tem, dos 6 prédios em que eles têm uma parceria conosco, 4 deles têm refugiados trabalhando em prédios da WeWork via Oikos, né, pela contratação da Oikos. Então, são empresas que são muito parceiras nesse sentido, participaram dos últimos eventos de contratação, inclusive acho que tiveram oportunidade de conhecer novos candidatos por meio disso, por meio dos eventos. E a gente busca engajá-los dessa forma, assim, convidando em primeiro lugar e mostrando que a gente valoriza esse tipo de prática. Mas, como eu falei, acho que a gente tem a sorte aqui de contar com fornecedores que, por si só também, e até anteriormente a essas iniciativas da WeWork, já tinham práticas muito, muito sólidas nesse sentido. E aí reforço de novo, acho que é uma forma muito direta também de contribuir, para além dessas que eu mencionei antes, assim, incentivar, né, esse tipo de prática do ponto de vista de fornecedores também. Obrigada. Então, vamos falar um pouco mais sobre esses workshops de empregabilidade de que você, Camila, já começou a falar. Como você os realizou e que resultados produziram?
Bom, como eu falei, esses workshops de empregabilidade especificamente foi uma iniciativa que surgiu a partir do programa Empoderando Refugiadas, né, que é esse programa das 3 agências da ONU que eu mencionei, com alguns outros parceiros. Eu não vou mencionar um por um aqui, por medo de esquecer algumas. A Gabi e a Vanessa podem no chat aí mencionar todos os parceiros, porque é um grande esforço coletivo esse programa incrível de empoderamento de mulheres refugiadas. Bom, acho que vou dar um passo para trás e contar um pouco sobre como surgiu, assim. Até a gente já vinha muito próximo do Acnur, principalmente, para entender como a gente poderia ampliar a nossa contribuição para a causa aqui no Brasil especificamente, né, entendendo as particularidades do mercado e do público com quem a gente estava lidando aqui. E aí surgiu essa ideia da WeWork entrar no ciclo do Empoderando Refugiadas. Se eu não me engano, era a segunda turma, o segundo ciclo. Gabi, me corrige se eu estiver errada. Mas, para quem não sei se todo mundo está familiarizado, Empoderando Refugiadas é uma iniciativa que, como eu falei, empodera essas mulheres por meio de capacitações em diversos temas que tangem aí o mercado de trabalho brasileiro. Então, tem várias empresas aí parceiras que participam e são as anfitriãs desses encontros de capacitação. Então, elas falam sobre empreendedorismo, leis trabalhistas, mídias sociais, entrevistas de trabalho, enfim, uma série de temas aí para prepará-las para o mercado de trabalho. E a gente identificou aí uma oportunidade de plugar essa nossa expertise, digamos assim, ou nossa capacidade de articulação com várias outras empresas, considerando a própria natureza do negócio da WeWork, para promover workshops de empregabilidade, ou a gente chamou de speed hiring, né? Assim, uma dinâmica muito focada mesmo em entrevistas de recrutamento e seleção, no final desse momento de capacitação. Então, elas vinham de uma extensa agenda aí de capacitação, em que elas foram aprendendo, entendendo mais sobre o mercado de trabalho brasileiro, para no final terem a oportunidade de participarem de um evento em que empresas que já tinham esse interesse, né, e já tinham essa predisposição para apoiar a causa e, eventualmente, no cenário ideal, contratar refugiadas também, e essas candidatas se encontrarem. Então, foi proporcionar esses workshops, nada mais são do que uma oportunidade de proporcionar esse encontro, né, entre quem está procurando emprego e quem tem intenção e quer contribuir contratando diretamente. Então, foi um trabalho, assim, não tem nada de super sofisticado na metodologia, mas eu acho que a gente fez um trabalho importante aqui de, primeiro, sensibilização das empresas. Então, trazer esse tema, mais uma vez, né, a parte de awareness, assim, de trazer esse tema para discussão. Então, o próprio convite para esses workshops de empregabilidade, a gente sempre tentou, assim, estender ao máximo essa lista de convites e buscar empresas que, eventualmente, nunca tivessem tido contato com o tema, empresas que estivessem na nossa rede, tanto de clientes quanto de fornecedores, outros parceiros, enfim. O simples fato de convidá-los para um workshop de empregabilidade de mulheres refugiadas, às vezes já era um gatilho, assim, um motivo para que eles buscassem entender mais como funciona o processo, como contratar refugiados no Brasil, mas quem são essas pessoas, né, de onde elas vêm. Então, acho que essa parte de comunicação foi crucial, assim, né, e nos ajudou muito a ter essas empresas engajadas, várias das quais, como eu disse, nunca tinham se envolvido com o tema. E a gente fazia um matchmaking mesmo, assim, né, um exercício de compatibilidade das vagas que as empresas eventualmente tinham disponibilizado ou tinham para disponibilizar, com os perfis dessas candidatas que estavam ali mais do que nada querendo uma oportunidade de trabalho, né, de emprego. Então, a gente desenvolveu essa metodologia, assim, acho que vale mencionar aqui também nesse sentido, e especificamente
nessa metodologia de matchmaking da Foxtime, da PAR, que são também parceiros do Empoderando Refugiadas e foram fundamentais aí, principalmente para a gente conseguir chegar nesses perfis. Mas a gente basicamente dividiu conforme as skills, conforme as habilidades de cada refugiada, em 3 grupos. Os grupos eram atendimento, administrativo e serviços gerais. E, ao mesmo tempo, quando a gente convidava as empresas, a gente já questionava elas em relação a que tipo de vagas elas eventualmente tivessem disponíveis. Então, a nossa ideia era fazer com que esses encontros fossem o mais produtivos possível, né? Que a gente conseguisse já ter uma agenda pré-estabelecida de entrevistas, considerando essa compatibilidade de vagas e candidatas. E isso acabou sendo bastante bem sucedido, assim, as empresas, desde o primeiro encontro que a gente organizou e depois a gente foi aprimorando essa dinâmica, sempre elogiaram muito assim o fato de que elas já chegavam lá e conseguiam ter acesso a uma candidata que minimamente atendia às necessidades da vaga que elas estavam promovendo. E isso foi bastante gratificante, assim. A gente viu ao longo do tempo muitas refugiadas já até saindo com uma pré-proposta de emprego do próprio workshop, outras empresas que eventualmente não tivessem vaga, isso a gente sempre deixou muito claro. Empresas que não tivessem vaga, mas que quisessem entender mais, também eram muito bem-vindas e várias delas participaram, entenderam a dinâmica e com isso até levaram para as suas empresas, olha, quem sabe a gente não abre alguma vaga que possa ter, os perfis são esse, eu acho que a gente pode ter aí um fit. Então, eu acho que isso fez com que muito mais empresas entendessem o quão não complexo era esse processo, né? E inclusive levassem isso para dentro de casa para incentivar essa discussão internamente. Então, basicamente, a dinâmica era essa. E aí, também do ponto de vista de comunicação, assim, durante, eu acho que teve a gente sempre teve um cuidado muito grande de sempre fazer um preparo dos entrevistadores, né? Majoritariamente pessoas da área de RH das empresas que vinham então conhecer esses perfis, vinham conhecer essas candidatas. Então, ter um cuidado assim de prepará-los para como entrevistar alguém que está provavelmente numa situação já desafiadora de vida, tal, valorizar a experiência delas, não do ponto de vista de eventualmente formação ou experiências anteriores, como a gente está acostumado a avaliar currículos normalmente, assim, né, num processo normal, mas que tipo de habilidades você desenvolveu nesse ou naquele trabalho, né? Como você acha que essas habilidades, ou inclusive as suas características pessoais, assim, resiliência, enfim, outras habilidades podem contribuir para o seu desempenho numa vaga de trabalho na minha empresa e assim por diante. Então, toda essa preparação durante, tanto das empresas quanto das próprias refugiadas, e aqui na parte das refugiadas, o Grupo Mulheres do Brasil, que são as mentoras dessas refugiadas, fazem também um trabalho incrível de preparação delas e mentoria constante. E depois também, assim, acho que fazer esse acompanhamento, assim, de como isso evoluiu. Foram feitas as entrevistas, não foram? A gente oferecer, assim, não necessariamente ao WeWork, porque obviamente não é a nossa expertise, né? Mas por meio dos parceiros engajados nesse projeto, oferecer esse suporte pós também do ponto de vista técnico, assim, né, do que precisa em termos de processo para contratação, dúvidas e tal, e o PAR é um parceiro muito importante nesse sentido também. Então, enfim, acho que é um resumo, assim, de como a gente vem organizando essas dinâmicas. O resultado aqui, e aí, de novo, não é um resultado que pode ser atribuído ao WeWork, é um resultado do projeto, mas que a gente tem muito orgulho de ter participado nessa última edição do Empoderando Refugiadas, na 4ª edição, que foi divulgado agora, semana passada, se eu não me engano, os dados. Foram 54 mulheres que participaram dessa edição, desse programa, e 61% foram empregadas durante o projeto. Então, é um resultado que a gente vibrou muito quando soube, assim. Acho que é muito gratificante entender, assim, que
todas essas pessoas certamente estão agora se encaminhando para uma outra perspectiva de vida aqui no Brasil. Isso é muito relevante. Absolutamente. E empresas que estão conosco hoje neste webinar podem participar em futuros workshops de empregabilidade se estiverem interessadas em contratar refugiados. Imagino que ainda vão ser alguns meses antes que as coisas comecem a reabrir no Brasil, mas seria bom informá-las. Sim, absolutamente. Assim, esses workshops são 100% abertos a qualquer empresa que tenha interesse ou em contratar já mais especificamente, que tenham vagas já abertas e estejam dispostas a entrevistar refugiadas para esse fim, quanto também para empresas que queiram saber mais, entender um pouco da dinâmica, entender como funciona, tirar dúvidas, enfim, sempre tem vários especialistas no tema presentes nesses eventos. Com certeza a gente tem como ajudar o WeWork do ponto de vista de, enfim, uma informação um pouco mais ampla de experiência própria do setor privado, mas a própria Acnur, o PAR, Foxtime, o Pacto, todos os parceiros do projeto Mulheres do Brasil também sempre estão presentes e estão à disposição para tirar dúvidas ou para, enfim, apoiar, né, nesse processo. Como eu falei, o Empoderando Refugiadas especificamente divulgou os seus resultados agora recentemente e já lançou a 5ª edição, vai ser lançada agora no segundo semestre, né, Gabi e Vanessa? No segundo semestre, acho que, enfim, sugestão aqui que quem quiser receber mais informações, deixe o seu contato e assim que tiver informações a gente vai mandar. Mas em relação aos workshops especificamente, sim, todo mundo que tiver interesse em participar dos próximos, a gente ainda está entendendo como vai ser, né? Acho que estamos num momento um pouco complexo, assim, de fazer planos Claro. de curto prazo, mas assim que a gente tiver, com certeza a gente divulga e todo mundo é muito bem-vindo. A nossa ideia sempre foi, a principal intenção nossa sempre foi contribuir para o engajamento de mais empresas nessa causa. A gente entende que a nossa contribuição direta do ponto de vista de contratação ou de influência de fornecedores e tal, é obviamente limitado. Então, a gente sempre buscou usar o nosso contato com outras empresas, essa nossa rede, para aumentar esse impacto e fazer com que mais oportunidades de emprego sejam geradas. Ótimo. Você já falou de algumas outras organizações, como a Acnur, o Pacto Global, a Migraflix, com quem você está estabelecendo parcerias para cumprir as suas metas para apoiar refugiados. Há outras ONG que você pode explicar um pouco mais como vocês trabalham com estas organizações? Claro. Assim, essas organizações que eu mencionei até agora realmente são as organizações principais com quem a gente estabeleceu essas parcerias ao longo do tempo. Foram essenciais, assim, toda vez que eu falo dessa nossa iniciativa, eu falo que um dos grandes aprendizados nossos ao longo desse tempo foi que achar os parceiros certos e achar, assim, quem já está com um trabalho avançado nesse sentido, faz toda a diferença, né? Não dá para a gente não conseguiria fazer isso sozinho, nem seria produtivo fazer isso sozinho, né? O que a gente tem tentado fazer é contribuir, dar a nossa contribuição para essa engrenagem maior aqui e no caso da WeWork, eu acho que os próprios espaços de trabalho, que é onde a gente tem realizado os workshops, tem realizado muitos eventos, e essa rede de contatos que a gente consegue mobilizar a cada uma dessas iniciativas é a melhor forma que a gente tem de contribuir. Então, esses são os parceiros que eu mencionei, eu não teria nenhum adicional especificamente para acrescentar, mas acho que todas as empresas que tiverem intenção de começar um trabalho nesse sentido, sem dúvida, esses são os nomes que eu sugeriria que fossem procurados. São entidades, assim, organizações e empresas super sérias e que têm um trabalho muito relevante já desenvolvido há muito mais tempo nesse sentido.
Sim, a TEN trabalha muito com a Migraflix, também no âmbito de entrepreneurship, de ajudar empreendedores refugiados, e são realmente uma ONG excepcional. Vou fazer, infelizmente não vamos conseguir fazer todas as perguntas que estão no chat, vou escolher algumas e depois vamos fazer um follow-up depois deste workshop para podermos conseguir responder a todas as perguntas. Uma das perguntas que está aqui é para você, Camila, se vocês tiveram algum incentivo para contratar refugiados ou se foram mesmo vocês como empresa que decidiram descobrir um pouco mais como podem ajudar os refugiados. Tá, não houve nenhum, assim, incentivo externo, eu estou entendendo, né, Exatamente, incentivo externa. Fiscal, ou uma parceria público-privada, ou... Não, na verdade, como eu falei no começo, assim, eu acho que o grande motivador foi esse pilar da diversidade, que é algo que sempre fez parte do DNA da WeWork. Então, não só refugiados, mas outros grupos minoritários também sempre tiveram na pauta, e a gente sempre buscou formas de não só empreender esforços diretos por parte da empresa como contratação, mas também trazer esses temas para debate. Assim, a gente acredita muito nessa capacidade nossa de mobilização e de sensibilização de outras empresas, considerando a natureza do negócio da WeWork, né? A WeWork são muitas empresas dentro dos nossos espaços e se comunicando com a gente de maneira frequente. Então, acho que esse é a nossa melhor contribuição nesse sentido, assim, é trazer esses temas para debate, trazer esses temas para discussão e, com isso, fazer com que outras empresas que também possam aí depois individualmente dar a sua contribuição passem a se interessar e querer saber mais sobre o tema. A gente tem alguns casos, por exemplo, a gente chama de membros das empresas que trabalham dentro da WeWork, né, os nossos clientes. Então, a gente tem alguns casos de empresas que, a partir do nosso convite para esses workshops, por exemplo, contrataram o seu primeiro colaborador refugiado. Então, isso para a gente é o melhor resultado possível, né, porque a gente expande o nosso impacto. Ótimo. Temos outra pergunta que é: quais são os benefícios em se contratar refugiados? E poderia compartilhar um pouco mais da sua visão. Da parte de TENT, também uma das coisas que nós fazemos várias pesquisas e estudos, e uma das coisas que nós sabemos é que os refugiados tendem a ficar mais tempo no mesmo trabalho do que outros trabalhadores. Também, como a Camila explicou, pode ter um benefício grande sobre a própria marca. Nós sabemos que, por exemplo, os millennials, os consumidores millennials, são mais atraídos a marcas que têm um compromisso social importante, como, por exemplo, em ajudar refugiados. Nós vamos pôr vários links aqui no chat, onde podem saber um pouco mais sobre esses estudos. Mas, Camila, do teu ponto de vista, e tendo feito estes workshops, quais são alguns dos benefícios em contratar refugiados, do teu ponto de vista? Olha, eu posso compartilhar a minha experiência, assim, tanto conhecendo tantas mulheres, tantas refugiadas nesses workshops do Empoderando Refugiados, quanto conversando com os nossos próprios funcionários que convivem, né, com pessoas em situação de refúgio aqui. Eu acho que, primeiro, de um ponto sobre um aspecto mais amplo, assim, de diversidade, eu acho que ter pessoas com backgrounds diferentes, que passaram por por experiências tão únicas, assim, que vêm de lugares diferentes e que têm uma visão diferente das coisas, eu acho que por si só já é um enorme benefício para a empresa, assim, né? Você consegue ter mais pontos de vista, você consegue ter mais culturas diferentes, você, enfim, tem aí uma riqueza muito grande no simples fato de você ter essa convivência com pessoas que têm experiências de vida, assim, riquíssimas, né? Muitas vezes vieram de um país diferente, podem contribuir com, enfim, visões de mundo diferentes. Então, isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, assim,
a convivência principalmente com essas candidatas aí ao longo desses últimos workshops que a gente sediou na WeWork, me mostrou assim pessoas com muita vontade de ter uma oportunidade de trabalho aqui no Brasil, assim, e muito dispostas a dar tudo de si para conseguir, enfim, entregar um resultado bom para as empresas. Então, são pessoas que valorizam muito cada oportunidade que elas têm, né? Que estão aí num desafio grande, às vezes há bastante tempo já, para conseguir formas de se sustentar sozinhas, de chegar a ter sustentabilidade econômica, financeira, e pessoas que, a partir do momento em que conseguem essa oportunidade, tendem a valorizar e ser muito gratas por essas oportunidades. Então, enfim, a gente já teve vários depoimentos de empresas que contrataram refugiados pela primeira vez, nunca tinham tido uma experiência como essa, e relatam a experiência com eles, assim como esses candidatos, esses colaboradores, como alguns dos colaboradores mais assíduos, mais esforçados, mais assim engajados com a empresa, simplesmente pela gratidão de terem conseguido uma oportunidade de emprego. Então, eu destacaria esses dois fatores, assim, pela minha experiência. Estou, Silvério, temos 10 minutos antes das 11. Vou fazer uma pergunta antes de passar para o Paulo Sérgio, mas muito brevemente, Camila, para concluir, que conselho você daria às empresas que estão considerando assumir compromissos semelhantes para contratar refugiados ou a incentivar seus fornecedores a contratar refugiados? Olha, eu acho que, de maneira geral, o meu conselho seria que esse processo, assim, esse compromisso de apoio à causa não precisa ser nada complexo. Assim, não precisa ter uma área dedicada a refugiados ou, enfim, mesmo a diversidade ou uma política bastante completa sobre isso para começar a fazer alguma coisa nesse sentido. Eu acho que o mais importante é ter interesse em contribuir para a causa. Como eu mencionei, assim, existem várias formas de contribuir para além da contratação direta, que obviamente é uma iniciativa de muito impacto, né, porque faz com que essas pessoas tenham uma oportunidade mais permanente. Mas eu diria que o mais importante é tentar buscar se informar. O processo de contratação de refugiados aqui no Brasil é um processo bastante simples. A nossa legislação é uma das menos complexas, assim. Eu não sei se todos têm conhecimento, mas os refugiados assim, muito facilmente têm acesso a toda a documentação necessária para trabalhar com os mesmos direitos que um brasileiro aqui no país. Então, não existe nenhuma burocracia por trás disso, não existe nenhum processo muito complexo por trás disso, e muitas vezes as empresas hesitam em dar o primeiro passo justamente porque acham que vai ser uma coisa muito complicada. Não é complicado, é muito simples. E eu diria que, assim, dar o primeiro passo, às vezes, é fazer alguma ação pequena, assim, para poder começar enfim, desempenhar outras ações e chegar a contratar um refugiado, né, como enfim, uma ação mais permanente, assim. Mas meu conselho seria esse, seria quem tem alguma intenção, eu imagino que quem esteja nos ouvindo aqui tenha interesse sobre o tema, queira saber mais, acho que tem aí a própria TEND, que está disposta a ser esse elo de ligação entre o setor privado e outras organizações. Tem aqui a ACNUR, o Pacto, são agências da ONU super atuantes também com o setor privado. Acho que a busca por informação e por, enfim, estabelecer esses contatos iniciais para entender como a empresa pode apoiar e quão simples é o processo, acho que é o primeiro passo. Meu conselho seria não esperar até ter recurso da empresa ou uma pessoa, recurso financeiro, eu digo, ou até recurso humano, uma pessoa dedicada só para fazer isso. Acho que esperar enquanto você poderia já estar fazendo alguma coisa nesse sentido dentro da empresa. Então, esse seria a minha dica. Camila, muito obrigada. Eu sei que há algumas perguntas que não vamos conseguir responder agora, mas vamos tentar fazer em follow-up.
Então, obrigadíssima pelo teu tempo hoje e por compartilhar as tuas experiências com os participantes. Somos muito gratos a empresas como a WeWork que estão a fazer este trabalho tão importante. E se algumas das empresas aqui hoje querem mais informação ou estão interessados a contratar refugiados, podem também contatar a Tent. Vou deixar aqui o meu e-mail no chat. Gostaria agora de passar a palavra para Paulo Sérgio de Almeida, oficial de meios de vida do Acnur, que apresentará os principais dados do relatório Global Trends. Paulo, é com você. Paulo, você está no mudo, a gente vai liberar, só um minutinho. Agora? Agora foi. Sim. Ah, que bom, que bom. Bom, pessoal, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, né? É um prazer grande estar aqui com a Gabriela, do Pacto Global, né? Um parceiro de primeira mão do Acnur, né? Principalmente nessa parte do engajamento do setor privado. Né? Também estar aqui com a Tente, e fico muito feliz, né, de ver esse engajamento da Tente com o tema dos refugiados, né? Buscando engajar mais empresas, mais parceiros do setor privado com esse tema. Né? Então, para nós é muito gratificante, né? Queria dizer isso, participar dessa atividade com todos vocês, com todos que nos assistem, né? E também falar com, né, a importância do depoimento da Camila. Né? Eu acho que é super importante a gente ouvir o feedback de uma empresa, né, que tem um programa, que tem uma atuação importante na questão da contratação dos refugiados e ver que esses feedbacks são tão positivos, Camila. Eu achei muito boa a sua fala, gostei muito. Né, e ela se junta a tantas outras, né, que a gente tem visto por aí, nesses vários momentos que a gente tem oportunidade de encontrar com o setor privado. Né? Eu acho que o tema da plataforma Empresas com Refugiados, que já foi aqui compartilhado, fala um pouco disso, né? Das boas experiências que as empresas têm tido nessa contratação, ou não só contratação, né? Como aqui já foi colocado, também outros apoios. Né? A população refugiada, o fundamental para nós é que ela seja visibilizada. Né? Eu acho que esse é uma questão muito importante. Né? Essa população é muito desconhecida pelo setor privado. Né? Então, estarmos aqui compartilhando isso com outras empresas, que amanhã ou depois vão compartilhar com outros parceiros, com a sua cadeia de fornecedores ou com outros parceiros de negócios, para nós é super importante para dar voz, para visibilizar essa população. E é isso, é um benefício de mão dupla. Né? De um lado você dá a oportunidade, mas de outro lado também você traz um benefício para a sua empresa, conforme a Camila aqui colocou com muita propriedade, né? As boas experiências que a WeWork tem tido com essa população. E eu queria chamar a atenção de vocês, porque é justo nesse momento que a gente precisa de mais engajamento. Né? A gente passa por essa pandemia, que é uma situação, enfim, única, né? E onde a saúde, mas principalmente as condições de vida das pessoas estão sendo muito afetadas. Né? Então, é nesse momento que a gente precisa de mais engajamento, né? A gente precisa de dar mais voz e visibilizar ainda mais essa população nas oportunidades que possam surgir, né? Embora a gente saiba das dificuldades que todos nós estamos passando, mas também no momento futuro, onde certamente nós vamos ter uma retomada da atividade econômica, e essa população ela precisa ser visibilizada nesse momento, né, no momento da retomada, onde, enfim, essas pessoas poderão ter aí oportunidades enfim, de também de participarem de processos de contratação, de apoio, os mais variados aí da iniciativa privada. Né? Então, esse é um pedido, né, que eu já de pronto faço. Né? Estejam juntos conosco, juntos com a Acnur, com o Pacto Global, né, nesse processo de apoiar essa população, principalmente
nesse contexto difícil, né, que todos nós estamos passando, mas que certamente vamos superar. E eu tenho certeza que quando a gente puder ter a retomada da economia, né, de mais ofertas de emprego, essa população possa participar desse processo, né? A minha fala aqui é mais no sentido de apresentar o relatório de tendências globais do Acnur, né? Como já foi aqui dito, nós estamos num momento muito importante para o Acnur, que é o momento onde a gente apresenta o relatório da situação global das populações deslocadas forçadamente no mundo todo, né? O Dia Mundial do Refugiado foi dia 20 de junho, sábado passado. Então, semana passada, essa semana, vários eventos para a gente poder refletir um pouco isso, né? Refletir e sempre ressaltar a resiliência dessas pessoas, né? A pessoa refugiada é aquela pessoa que ela passa por uma situação crítica no seu país, né? Uma situação de perseguição, uma situação onde ela está num país em guerra, onde ela tem que sair desse país em busca de proteção, em busca de salvar suas vidas e de suas famílias, né? E essa é uma população que a história nos mostra, né? Ela retoma a sua vida num novo país, né? Ela tem esse processo de recomeço, né? De construir do nada, muitas vezes, né? Então, esse são histórias muito fortes, né? De resiliência, de recomeço, de reconstrução, e que mostram a força que essa população tem, enfim, em momentos de crise, né? E isso é que dá também a elas a força de recomeçar e de se doar muitas vezes e fazer com que muitas vezes as empresas queiram contratá-las por essa característica que elas têm, né? De conseguir superar muitas vezes obstáculos que são difíceis de serem enfrentados, né? Eu pediria, então, para a Vanessa me apoiar aí com a apresentação, se ela puder mostrar, né, esse quadro, que é um quadro resumo, vamos dizer assim, do relatório de tendências globais, né? Ele parece um pouco quando eu olhei isso pela primeira vez, achei que parecia um cockpit de um avião, né, cheio de ponteirinhos, mas ele tenta dar um resumo, vamos dizer assim, do que é a situação atualmente, né? Infelizmente, o ano de 2019 nós atingimos o máximo de pessoas, o maior número de pessoas na história deslocadas forçadamente, quase 80 milhões de pessoas, 79,5 milhões de pessoas, né? Então, um número bastante preocupante, porque mostra que esse é um processo que está crescendo. Esse é um processo que não está diminuindo no mundo, infelizmente, está crescendo, né? Nesse número aí está computado, então, 26 milhões, né, de refugiados, né, pessoas que já foram reconhecidas como refugiados, né? Quase 46 milhões de pessoas deslocadas dentro dos seus próprios países, pelas mesmas razões que têm que sair de seus países, elas saem de uma região e vão para outra, né, quando isso é possível. 4,2 milhões de solicitantes de refúgio, né? E esse relatório traz uma questão importante, porque dos 4,5 milhões de venezuelanos, que são pessoas também que saíram da Venezuela em busca de proteção internacional, não é? Nós temos aí 3,6 que não estão na situação de refugiados ou de solicitantes de refúgio, mas e sim com outros status, mas que também são pessoas que são objetos de, vamos dizer assim, de proteção, né? Necessitam de proteção e são pessoas de interesse do Acnur, né? Enfim, esses 80 milhões representam aí 1% da população global, né? O que mais que eu posso destacar para vocês, né? Eu acho que é importante dizer que 5 países, né, contribuíram para, vamos dizer assim, esse número, né, de pessoas, são os que mais contribuíram, né? Esse número de pessoas deslocadas forçadamente, né? É a Síria, né, que é uma guerra civil longa e que é o maior número de deslocados forçados atualmente. A Venezuela, então, é o segundo país com mais
pessoas deslocadas, o Afeganistão, o Sudão do Sul e Mianmar, né? Esses países, esses 5 países juntos, representam 2/3 do total de deslocados forçados no mundo, né? Alguns dados que também me parece importante falar para vocês, né? Desse total de pessoas deslocadas, né, 40% são crianças, né? Então, assim, quando a gente vê o total de crianças na população mundial, que é de 31%, então você vê que 40% do total de deslocados no mundo crianças, você vê que o percentual de crianças nesse processo é um percentual muito alto, né? E são pessoas, obviamente, que têm uma vulnerabilidade maior e têm uma necessidade muito grande de proteção, né? Enfim, 4% da população deslocada tem 60 anos ou mais, né? Então também é um número grande de pessoas idosas, embora como percentual não é um número maior. 85% das pessoas deslocadas, elas vão para um país em desenvolvimento, né? Então isso é algo importante, porque o refugiado muitas vezes ele não tem a possibilidade de escolher o país para onde ele vai, né? Ele tem que sair do seu país. E muitas vezes ele vai para um país fronteiriço, né, para um outro país que muitas vezes tem os mesmos problemas de desenvolvimento, tem problemas sérios de pobreza, né, de falta, enfim, de acesso às necessidades fundamentais para a própria população, mas são aqueles que recebem, vamos dizer assim, o maior número de pessoas refugiadas no mundo, não é? E um dado também importante, e que eu acho que isso é fundamental para que a gente possa entender, 77% da população refugiada ela está numa situação prolongada de refúgio, ou seja, está nessa situação de refúgio por mais de 5 anos. Então, a questão do tema do deslocamento forçado é um tema que cada vez mais as pessoas que saem dos seus países ou se deslocam, né, elas ficam mais tempo nessa situação, o que levanta o tema das soluções duradouras, né? Essas pessoas precisam de soluções duradouras e uma das soluções duradouras, né, no caso do Brasil, é a solução que mais se aplica ao caso brasileiro, é o tema da integração local, ou seja, as pessoas elas acabam se integrando no país que as acolhe, né? E para que isso aconteça, é fundamental o acesso a trabalho, o acesso à renda, né, para que as pessoas tenham autossustentabilidade e, com isso, possam conseguir caminhar, vamos dizer assim, no seu processo de integração. O próximo slide, por favor. Bom, aqui eu quero focar um pouco mais no tema do deslocamento de venezuelanos, que é a grande crise humanitária, né, porque passa a América Latina, mas particularmente a América do Sul, né? Então, é o maior deslocamento de pessoas da história recente da região, né? No relatório, como eu falei, nós estamos falando de 4,5 milhões, que era o dado que nós tínhamos em dezembro de 2019, mas certamente hoje, se nós formos olhar, né, hoje existe a plataforma de resposta, né, ao fluxo de venezuelanos, né, que é a plataforma R4V. Se nós formos lá no site da plataforma, nós vamos ver que hoje já são mais de 5 milhões de venezuelanos que tiveram que deixar o seu país, né? E 80% aqui nos países da América Latina, né? As principais causas desse fluxo, né, cada vez mais estão vinculadas à insegurança, né, à violência, às perseguições, mas também estão vinculadas ao tema do desabastecimento, né, da falta de acesso a itens fundamentais para a sobrevivência, alimentos, medicamentos, e acesso também a outros recursos básicos, não é? Enfim, a questão da Venezuela também queria destacar, né, que, como eu já falei, é hoje o segundo país com maior população deslocada forçadamente, né? E em 2019 foi o primeiro país em novas solicitações de refúgio.
Então, cada vez mais, né, as pessoas que saem da Venezuela saem em busca de refúgio. Então, em 2019, foram 430 mil solicitações de refúgio de venezuelanos, o que, como eu falei, é o maior número em relação a todos os demais países, né? O Brasil ele é uma referência, né, na acolhida dessa população, né? Embora não seja o principal destino dos venezuelanos, o Brasil é o quinto destino, né? Tem outros países, inclusive um país que é o segundo país que mais acolhe pessoas deslocadas forçadamente no mundo atualmente é a Colômbia, né? Foram 1,8 milhão de pessoas acolhidas na Colômbia, enfim, quase a totalidade venezuelanos, né? Então, o Acnur, o Brasil ele tem sido referência. O Brasil, inclusive, ele adotou, né, a definição ampliada de refugiados, né, para o tema da Venezuela, ou seja, considerou que a Venezuela é um país que está numa situação de grave e generalizada violação de direitos humanos, né, o que pela lei brasileira, como eu falei, que adota a definição ampliada, é causa para se considerar os venezuelanos como refugiados, o que o CONARE tem feito, na verdade, o Comitê Nacional para os Refugiados no Brasil, ele tem feito isso, né? Ele tem, inclusive, aplicado, né, o reconhecimento prima facie, ou seja, um reconhecimento facilitado, né, para processar os pedidos de refúgio de venezuelanos aqui no Brasil, né? Mas falando um pouco mais amplamente, atualmente são 93.300 refugiados venezuelanos já reconhecidos, tá? No Brasil são 38 mil venezuelanos reconhecidos como refugiados, né? 794.500 solicitantes de refúgio no mundo, né? E 3,6 milhões de deslocados com outros status legais, né? Então, essa é a situação quando a gente fala do tema da Venezuela. Eu já falei que no Brasil são 38 mil venezuelanos reconhecidos, né? Num total de 43 mil pessoas reconhecidas como refugiados pelo CONARE. Então, é uma proporção muito grande no número de pessoas reconhecidas aqui no Brasil sendo refugiados, né? O total de venezuelanos no Brasil, então, segundo os dados da plataforma R4V, são atualmente 253.495 pessoas. Esses dados são de novembro de 2019, né? Então, certamente, esse número já é bem superior, né? Então, são cerca de 130 mil solicitantes de refúgio no Brasil, 123.507 com outros status, outros status legais, né? O que mais que eu posso dizer para vocês em relação a esses dados? Eu creio que são essas principais questões. Eu pediria, então, para passar para o próximo slide, Vanessa, porque aqui é importante ressaltar esse momento da pandemia, né? Porque se de um lado nós temos o maior momento da crise global de refugiados, né, isso se junta a uma segunda crise, que é a crise de saúde, uma crise global sem precedentes de saúde, né? O que gera, para a população refugiada, 3 situações de maior preocupação, né? Primeiro, o tema socioeconômico, ou seja, se a população refugiada no mundo todo, mas também no Brasil, ela já tinha uma certa dificuldade de acessar a sua autossustentabilidade, né? Principalmente pela dificuldade em acessar oportunidades de trabalho formal, né? Então, a maior parte dessa população, mesmo no Brasil, ela está em empregos informais, né? E também pela dificuldade de acessar apoios de assistência social. Então, ela é uma população que acaba sendo mais ainda afetada pela crise do Covid, né? Então, se já não tinha acesso ao trabalho, menos ainda agora, né? Se os acessos eram principalmente a trabalho informal, né? Então, enfim, isso acaba com a crise, as pessoas não tendo mais acesso ao trabalho. Mas
só para então ir para a conclusão, além da questão socioeconômica, a questão de saúde, né, impacta com bastante intensidade essa população, principalmente porque muitas vezes não tem acesso à água potável, saneamento, né? Às vezes o tema da nutrição já é um pouco mais difícil, aglomerações de pessoas, né, muitas vezes acontecem, então a questão de saúde também é muito importante, e um tema de proteção, né? Dificuldade de acessar o território, a maioria dos países fechou suas fronteiras e grande parte dos países acabam não recebendo essa população, então elas ficam numa situação de risco, né? Muitas vezes, quando o acesso ao mecanismo de determinação da condição de refugiada tem sido mais dificultoso e muitas vezes as pessoas acabam, então, sem documentação, né? Para além de várias outras questões, como as crianças fora da escola, que abrange também as populações locais, né? O aumento da violência de gênero, abusos e exploração, né? Então, eu acho que esse é um tema eu queria aqui ressaltar, né? Enfim, eu acho que da minha parte é um pouco isso. O Acnur tem feito várias ações, né, como a oferta de transferência financeira, né, enfim, aqui no Brasil, beneficiando uma quantidade grande de famílias refugiadas. A questão do apoio ao acesso à informação, o apoio ao acesso ao auxílio emergencial, né, nós temos feito, distribuição de kits de higiene, kits e outros apoios, né? Próxima, por favor. Enfim, pessoal, acho que é um pouco isso, não vou me alongar, eu tenho um tempo aqui limitado, mas eu queria concluir um pouco colocando a importância desse nosso webinar, né, no que o Acnur tem buscado de apoio a essa população, né, no sentido de que o tema do refúgio não é um tema só dos governos, né, é um tema de toda a sociedade. Isso inclui as empresas, isso inclui as organizações da sociedade civil, isso inclui as pessoas, os indivíduos, né? Então, por isso é que nós, esse ano, né, o lema do Acnur em relação ao Dia Mundial do Refugiado é esse, né? Todos podem fazer a diferença, né? Mesmo com pouco, mas a contribuição de cada um faz a diferença e cada ação é importante. Por isso eu valorizo muito esse momento aqui com todos vocês e agradeço muito àqueles que puderem se engajar junto conosco para apoiar essa população. Muito obrigado. Muito obrigada, Paulo, pela explicação e pela apresentação. Sempre muito bom escutar e rever os números dos dados atualizados da população refugiados aqui no Brasil. Vanessa, a gente ainda tem mais algum tempo? Você que estava com a agenda... Gabi, obrigada. Não, nosso tempo acabou. Acho que a Noni quer fazer um encerramento. Noni, você está no mute. Eu não sei se você tentou falar alguma coisa. Não, só queria agradecer a todos por estarem aqui hoje e espero que nos juntem connosco quando vamos fazer o próximo webinar. Sim, muito obrigada pela participação de todos. A gente encaminha os materiais que a gente disse aqui no link também para que fique mais fácil acesso para vocês e os nossos contatos. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Até o próximo webinar. Vocês vão receber o convite para participarem também. E obrigada, Camila e Paulo, novamente. Até mais, então.